julgue. Não julgue. Não condene. Se você não tem capacidade de se colocar no lado do próximo, ou aleluia, se melhor no lugar do seu próximo, para saber na profundidade da luta, da opressão, da angústia, da situação que ele está vivendo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Oh, glória. Simples demais. Uma atitude minha de você muda tudo, amados. Eu falei aqui no começo que meu Deus é um Deus que muda circunstâncias. E Ele muda. E Ele muda a circunstância. Meu Deus, aleluia, Ele vira o cativeiro, assim como Ele virou o cativeiro de Jó. Eu não vou Aleluia, Deus. Senão eu daria outra mensagem. Para encerrar somente a parte de Dona Cites e apresentar uma mulher sofrida. Uma mulher que o tempo todo suportou a luta, a dor, a aflição, a angústia. E eu tenho certeza que a partir de hoje o seu pensamento, o seu conceito muda em relação a muitas coisas da sua vida e em relação a coisas que estão acontecendo ao seu redor. Há pessoas do seu redor. Se coloque, meu querido e minha querida, ao lugar daquele. Antes de você apontar o dedo, se coloque no lugar daquele. Se coloque pelo menos na brecha em favor do seu próximo. Se coloque na brecha em favor do seu irmão. Pare de julgar o seu irmão, meu querido e minha querida. Pare de condenar a situação, aleluia, do seu próximo. A minha vida me ensina uma palavra e eu aprendo uma palavra muito graciosa com o meu mestre. Essa palavra significa, aleluia, compaixão. E o que é compaixão, igreja? Compaixão é você se colocar no lugar do outro e ter, aleluia, misericórdia daquela alma que está sofrendo. Aí você pode falar comigo assim, mas irmã, aleluia, a minha vida está assim, a minha vida está assado, a minha casa está destruída, o meu marido, aleluia, está afastado dos caminhos do Senhor, os meus filhos estão na perdição, e aí você manda eu me colocar no lugar do meu irmão que está sofrendo, mas e a minha causa? Quem é que vai resolver? Eu quero declarar para você, enquanto você marcha, guerreira, enquanto você exatamente aquilo que você ministra na vida do outro é o que o céu está liberando sobre a tua vida e sobre a tua história. Quando você coloca o pé, aleluias, na marcha e começa a entrar em lares destruídos, começa, aleluia, levantar a mão para quem está caído, começa a abraçar, mas pastor, eu preciso tanto de um abraço, e você está me pedindo para abraçar. Estou pedindo sim para você abraçar alguém, porque quando você abraça alguém, você levanta alguém na fé, o próprio Deus desce na terra para mudar a sua história. Aleluia! Quando eu falo que Deus muda a circunstância, porque Ele muda. Ele muda circunstâncias. Deus mudou circunstância na minha história. Deus mudou circunstância na minha casa. Deus mudou circunstância na minha vida. Aleluia, mas não é quando eu estava na rede tomando água de coco, não, meu irmão. Aleluia, foi quando eu coloquei o pé na marcha e comecei a andar, comecei a fazer visita no lar, comecei a entrar no lar e profetizar mudança. Eu olhava, meu Deus, eu estou profetizando mudança aqui, mas olha, meu Deus, como é que está a minha casa lá, Senhor? Meu Deus do céu, o Senhor está aqui, ó Pai, me usando para pregar a tua palavra, mas olha como é que está a minha situação. Aí o Senhor descia na terra e falava comigo assim, da mesma maneira que você consola os outros, eu te consolo. Eu sou casada há 15 anos. 25 anos que eu convivo
25 anos de convivência. E eu perdi os anos, amados, a que eu fiquei de joelho pela vida daquele homem. Um homem perdido, desviado dos caminhos do Senhor. Viciado em crack. Traficante. Um homem que aleluia olhava assim, você não sabia o que era aquilo. Assustava quando você via a situação que o meu marido vivia. Foram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos. Ai, meu Deus, quando é que vai vir a minha vitória? Aleluia. Aí de repente o Senhor tem uns caminhos que a minha Bíblia diz, aleluia, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, que os pensamentos do Mestre, ai, 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 é mais alto que os meus pensamentos. Há 17 anos Jesus me chamou para outra. E eu falei, meu Deus, e aí como é que vai ser o negócio? Ele falou, só segue as minhas pisadas. Glória a Deus. Glória. Eu fui seguindo as pisadas do Mestre. Estou seguindo até os dias de hoje. Quando o Senhor começava a abrir portas para mim entrar dentro de casa, dentro de lá, fazer campanha de restauração, fazer campanha de cura. Eu falei, Jesus, como é que vai ser esse negócio? Aleluia. Eu estou aqui, Senhor, dentro dessa casa, abençoando essa casa, abençoando essa família, abençoando este lugar. Mas quando é que o Senhor vai me dar vitória dentro da minha casa? Quando é que o Senhor vai começar a agir naquele lugar? Como é que o Senhor vai me tirar do sufoco, da opressão? Irmão, porque você não sabe o que é conviver com uma pessoa que é drogada, você não sabe o que é conviver com uma pessoa perdida nessa terra, você não sabe o que é você acordar, a luz e ver seu marido cheirando crack, fumando crack, a luz usando cocaína 24 horas por dia, você não sabe o que é o Espírito Santo acordar você de madrugada e falar contigo assim, dobra o teu joelho e comece a orar por ele, porque agora ele está naquela boca e tem um homem armado apontando a arma para ele. Você não sabe o que é o seu marido sair de casa com uma corda na luz do pescoço e vai pular do viaduto. Eu falei, Jesus, o que eu faço? Deus ora, somente ora, porque as demais coisas eu vou fazer. Glória, glória. Minha casa para me alimentar. Aleluia, e o mais interessante é que todo esse tempo de processo de luta, o Senhor não permitia eu abrir a minha boca para contar para ninguém o que acontecia dentro da minha casa, irmã Sueli. Eu não contava para o meu pastor, a minha dirigente não sabia, os meus irmãos do ciclo de oração também nem imaginavam o que acontecia dentro da minha casa. O Senhor falava, é contigo e eu, é somente nós dois. E foi, amados, não sei quantos anos que foi só eu e Jesus nesse deserto. Foi só eu e Deus. Eu muitas das vezes nem minha família, nem a minha mãe sabia. Eu chegava na minha casa de Diana, minha mãe chegava, tá tudo bem? Tá tudo bem. É igualzinho ela. Tá tudo bem lá? Tá ótimo. O estômago, isso era quantas vezes ela subia de tubo para pregar, pastor. Quando o estômago aqui se raiando, um falava ali no estômago do outro e bolava tudo. De cada fome, amados, que eu sentia. E estava ali, ó. Oh, meu Deus. Pregando, profetizando, orando revelação. É a sua vida do deserto. Meu Deus. Ai, querido, aleluia. Aleluia. Mas Deus está contigo. Eu era tão magrinha. E minha mãe falou assim, tá parecendo uma capinha. E vou te que foi assim, segura. Tentar sai perigoso. Sabe o que era isso? Era assim na vida andando no deserto. Com certeza. Meu Deus. Marchando no deserto, sem parecer ser aleluia. As roupas que eu usava eram só da marca Cimidão. Quem conhece essa marca? Era só Cimidão.
Aleluia, Jesus. Certeza é vossa. Aí hoje as pessoas... Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Aí como é nova, ele vai mentir, eu falo, não. Glória a Deus. Não, eu sei o deserto, eu passei em nome de voltar com ele. Eita glória, aleluia. Eita glória, aleluia, meu Pai. Sabe o que é você passar no deserto? Oh, glórias. Sem ninguém por quê? Para te dar uma palavra É, meu Deus. de incentivo, de coragem. Glória a Deus. De ânimo. Não, mas vai essa tua força pela de Davi. Não disse não, querido. Não tinha ninguém para falar comigo assim. Oi, irmã Marinalva, eu vou pagar a luta junto com você. Eu vou subir no monte junto com você. Eu vou entrar no propósito contigo de oração para Deus te dar a vitória. Oh, glórias, aleluias. Aleluia. Jesus nem te deixava falar. O negócio era eu e ele. Bota para Jesus na abençoadora. Ele é o remédio e eu mesmo. Glória a Deus. E foi nesse processo, queridos. Chegou um tempo que eu perdi a conta dos anos de luta, de sofrimento. É, meu Deus. Meu marido sempre foi um homem trabalhador, por incrível que pareça. Viu? Não era ladrão, não era roubador, não. Era um homem de caráter. Mas era totalmente dominado pelo Cristo. Da droga. Meu Deus. Isso é isso pra gente, viu? Quando a pessoa perde a noção, nós perdemos o que delícia. Oh, É, glória, meu Deus, aleluia, assim, meu Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Eu costumo dizer que o nome do meu Deus é Deus, o sobrenome dele é fiel. Aleluia. Deus fiel. Glória. E nessa batalha eu perdi minha filha. Nessa batalha eu passei fome. Hoje tudo que eu quero eu como também. Glória a Deus. Eu só não comi o tal de creme cheese. Creme cheese, sei lá. Toda hora eu passo o carro lá. Eu falei, vamos comprar esse negócio só pra me sentir um pouco. Eu só não comi o tal de minha. Eu até sabia que eu também não comi, não. Meu pai dominou minha praia, eu não falei. E vai preparando uma mesa para nós. Oh, glória. É ruim? É ruim? Mas sabe o que é você sentir fome? Você fazendo a obra do Senhor? Você pregando, profetizando, abençoando vidas. Nas costas. Eu olhava para trás assim, mas eu não tinha nem mais no estômago. E dando glória a Deus e Aleluia, Jesus. ai de mim se eu abrisse a minha boca para falar para alguém o que estava acontecendo dentro da minha casa, ou até mesmo na minha vida. Eu não tenho vergonha para dizer, eu não tinha dinheiro para comprar uma peça aí de novo para mim. Não tinha. Não tinha. Quando eu podia comprar alguma coisa para mim, sabe o que eu fazia? Meu marido trabalhava numa firma boa, tinha um salário bom, queridos. Tinha um emprego bom, tinha uma casa boa, tinha tudo de bom que você podia imaginar, mas Jesus foi lá e tirou tudo. Na glória dele. Meu marido trabalhava numa empresa muito boa e tinha um tal de tipo de alimentação. Quando eu queria comprar uma coisa pessoal para mim, eu chegava naqueles mercados que tinha na Vila Pinho e ficava na boca do caixa. Aí passava uma pessoa, eu falava assim, você vai pagar como? É com dinheiro, com cartão, vai com dinheiro, então me dá o seu dinheiro, então com meus tickets. Ali eu podia comprar alguma coisa para mim. Você sabe, você andar no deserto, sem uma sombra, sem um ombro para você encostar nele, sem uma palavra de ânimo, de incentivo, de coragem para aumentar a sua fé, não tinha. O meu refúgio era a obra do Senhor e a casa do Senhor. Aonde tinha um ciclo de oração, eu estava lá. Era de manhã no monte, auxílio de oração à tarde, culto na igreja à noite. Porque era a oportunidade que eu tinha que alimentar a minha alma.
Era o meu refúgio, era a presença e é até hoje do meu Cristo. Glória a Deus. O versículo que nós vamos da palavra do Senhor fala que eu me assemelho a um odre na Fumaça. E era exatamente assim que eu vivi. O que é um odre na fumaça? Antigamente, não tinha geladeira e as pessoas não tinham condições até de comprar. Em casa fazia tudo isso. Minha mãe pegava num tocinho, né, Marcelinho? Com certeza. Um negócio ali. Linguiça para pôr na fumaça para ficar gostosa. Então o mistério entendeu muito. Colocava em pé do fogão de lenha a linguiça. Muito bom. Aliás, primeiro fazia o que? Salgava a carne. Isso. Bem salgado. Jesus está falando. É muito bom. Glória a Primeiro Deus. passava ali, passava na carne. É o procedimento. Exatamente. Pegava o sal, passava na carne, num pedaço de torresmo, colocava pendurado tudo ali, ó, no varal, perto do fogão a lenha de Deus. E ficava bom demais. Tá certo. Aí sabe o que? Não, mas é pra isso, Cecília, que te O papai chegou a colocar a mão na frente. Ai, 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 é Minha pra mãe, isso que passava o sal, minha querida. Ô, glórias, aleluia, Deus. Sal da terra. Eita glória. Pegava o sal, amados, para proteger aquela carne que estava crua. E pegava ali aquelas uns pedaços de coisa, colocava ali no varal, o que é e na medida que a mulher cozinhava, na medida que a fumaça subia, ia defumando aquele mistério. É Deus. Aleluia, Jesus. É por isso que o salmista Davi falou, eu estou como um odre no meio da fumaça, sabe por quê? Porque é o fogo de um lado, aleluia, é a opressão do outro lado, aleluia, é animais, aleluia, espirituais, as sortes espirituais de Satanás tentando 24 horas sobre a nossa vida. É por isso que eu estou como um odre no meio da fumaça, sabe por quê? Porque a fumaça que está no ambiente, a fumaça da glória de Deus. Ô, glória. É maravilhoso. Meu Se o papai colocar você no meio da fumaça, não reclama não. Porque o processo de Deus sabe pra quê? Pra te esconder do maligno. Glórias, aleluia. Satanás olha de um lado e olha pro outro, não consegue te enxergar, minha irmã. Eita glória. É maravilha. Nesse processo, ele está tratando a tua alma. Deus está levantando uma geração de mulher valente. Não, eu falei, Deus está levantando uma geração de mulher valente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que cantaia cheia. E que conto me conta rebanda cheia. Mulher valente. Não te tupire diante de qualquer lutinha.
cheio, que não desvia da fé. Por qualquer situação, por qualquer fornalha que você possa. Mulher valente, com lombos ungidos para suportar o peso. Ei, te que ando. Eu estou te ouvindo, viu, Jesus? E que ando. Oh, glória! Glória a Deus, aleluia! Deus coloca você no deserto, na solidão. Sabe pra quê? Pra você não depender de ninguém. Anás, somente de Deus. Somente da força do eterno que vem se aleluia de Deus. Porque tem muita gente, aleluia, que está desviando da fé porque depende mais dos outros. Ah, mas se a minha irmã foi, eu não. Ai, 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 ó. Mas se a irmã não fazer, eu não vou fazer. Mas se a irmã não for, eu não vou. Mas se a irmã não achar, eu não acho. Deus te mistério. Deus vai treinar o seu espírito, mulher, para você ouvir a voz somente de Deus, para você conhecer e discernir a voz do Espírito Santo. Oh, glória! Deus está treinando a tua alma, mulher. Oh, glória! No meio da fornalha, no meio da fumaça. É o treinamento do Eterno de Israel sobre a tua alma, para tratar a tua alma, para a sua alma ser curada, para a sua vida ser restaurada pelo poder da unção do Espírito Santo. Para você não ser, aleluia, como uma palha seca levada de um lado para outro, sem raiz, sem estrutura. Ai, Deus, tu comandarás. Deus está treinando a tua vida. Deus está treinando a tua mente.